Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero estimular você a nos escrever compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa aí na tua região e também sobre o valor do programa, dos nossos estudos para a sua vida. Para nós é importante esse retorno, pois desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem escreveu dando esse retorno foi o Francisco, lá de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Foi essa a sua mensagem. Graça e paz, pastor Itamir, é com imenso prazer que entro em contato com o Senhor para declarar que conheci-o através da Bíblia há pouco tempo, mas tenho sido muito edificado. Oro e peço para que Deus lhe dê força para continuar essa jornada. Um abraço do Francisco, lá de Cruzeiro do Sul, no Acre. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e pelo seu interesse em nosso programa. Parabéns também pela decisão de se aprofundar no conhecimento bíblico, no estudo da Palavra de Deus. Essa prática tem sustentado muitos cristãos. Agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas e os nossos comentários para a edificação de muitos irmãos e, especificamente, para a sua edificação. Por isso oramos pedindo que Deus nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome seja glorificado. Assim, ao chegarmos àquele momento em que buscamos a presença de Deus, as bênçãos de Deus especificamente para esse programa, convido você, Francisco, e a todos que nos ouvem agora a falarmos com Deus através de uma palavra de oração. Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos. Pedimos, Senhor, a tua bênção para a vida e as atividades de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos também que, se houver algum amigo nos ouvindo agora, que ainda não tenha tido uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que essas palavras possam ajudá-lo a encontrar a salvação que só tu pode nos dar. Querido Deus, ajuda-nos a viver sempre para o teu inteiro agrado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a segunda parte do capítulo 19 de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 19, 11 a 21, um texto que nos mostra, mais uma vez, a vitória maiúscula de Jesus Cristo. Vamos estudar esse texto sob o seguinte título: O Triunfo de Jesus Cristo. Com base em Apocalipse 19, 11 a 21, o título é O Triunfo de Jesus Cristo. Querido amigo, o último inimigo apresentado foi o primeiro a ser derrotado. A Babilônia caiu e os habitantes da terra lamentaram a sua destruição. Agora chegamos à segunda fase da vitória de Jesus, a destruição das bestas. Esse trecho fala principalmente sobre o vencedor, dando muito maior destaque ao verbo de Deus do que aos adversários derrotados.
A ênfase está no caráter de Jesus, pois a vitória vem da sua natureza justa e pura. Quando chega a cena da batalha, tudo passa num piscar de olhos. A vitória divina é certa e total. A vitória é de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O princípio, então, que extraímos desse texto se vê nessa frase. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tem poder para, com justiça, triunfar sobre os seus inimigos. Querido amigo, esse é o princípio que podemos extrair desse texto de Apocalipse 19, 11 a 21. E o princípio é esse: Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tem poder para, com justiça, triunfar sobre os seus inimigos. E nesse texto encontramos 3 aspectos do triunfo de Jesus sobre os seus inimigos. O primeiro aspecto do triunfo de Jesus Cristo sobre os seus inimigos se observa na descrição das suas características. Versículos 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O céu aberto em João, capítulo 1, versículo 51, lá no Evangelho, mostra o papel essencial de Jesus na salvação, dando aos homens acesso ao céu. Em Atos 10, 11, o céu aberto revela a mensagem da salvação dos gentios. Agora, o céu aberto revela a salvação dos fiéis depois das tribulações sofridas pelas mãos dos perseguidores. Comparando com o cavaleiro vencedor do primeiro selo, capítulo 6, versículos 1 e 2, aqui não há dúvida sobre o cavaleiro que logo será identificado como Verbo de Deus. Já sabendo que se trata de Jesus, então, observamos bem as suas características, essas características destacadas nessa descrição do apóstolo João. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Essa descrição destaca 2 aspectos interligados do trabalho de Jesus. Ele julga, na vinda de Jesus ao mundo, ele já julgou os homens que amavam as trevas. O Pai deu ao Filho poder para salvar, mas para julgar também. E ele peleja. A consolação dos santos depende da sua confiança nesse comandante. Esse texto tem significado especial em relação à mensagem do Apocalipse, pois a questão que os cristãos da época, como os cristãos de todas as épocas enfrentam, é sempre essa questão: confiar em Deus ou temer os inimigos? A resposta certa vem das palavras de Moisés: não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Lembre-se de Deuteronômio 3, 22. Querido amigo, as orações de Daniel foram respondidas por uma visão de um homem de aparência semelhante ao cavaleiro aqui, que pelejava contra o príncipe da Pérsia. Conhecimento desse guerreiro forte trouxe conforto ao profeta. Da mesma maneira que o povo de Israel também achou um guerreiro no reino de Davi, os servos no Apocalipse têm em Jesus um perfeito guerreiro, um guerreiro verdadeiro, um verdadeiro rei, para derrotar o inimigo. O versículo 12 nos diz assim: os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Essa é a mesma descrição do capítulo 1, versículo 14. Os olhos como chamas de fogo nos lembra que ele tudo vê. Nas 2 vezes que diademas aparecem no livro, representam a autoridade e o poder. Primeiro do dragão, no capítulo 12, versículo 13, e depois da besta do mar, no capítulo 13, versículo 1. Aqui, obviamente, demonstram a autoridade e o real poder de Jesus. No Antigo Testamento, diademas ou mitras representavam a glória de uma pessoa. Deus é o diadema ou a glória do seu povo, e o seu povo fiel é a glória na cabeça dele. Veja, por exemplo, Isaías 62, versículo 3.
Os nomes dados representam o caráter de uma pessoa. E Jesus merece um nome superior a todos os outros nomes. Veja Hebreus 1:4 e Filipenses 2:9. Mesmo quando ouvimos nomes atribuídos a Jesus, não conseguimos compreender a grandeza do seu caráter. Ele continua sendo santo e sublime. E ele está vestido, conforme o versículo 13, com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Mas uma pergunta que surge aqui é: de quem é esse sangue que mancha esse manto tão lindo de Jesus? É provável que seja o sangue dele mesmo, vertido na cruz, que trouxe a salvação, a redenção e que garantiu a vitória dos fiéis. Mas certamente é também o sangue dos seus inimigos, vencidos por ele mesmo, vencidos pelo Senhor do Senhor, Rei dos Reis. O nome usado para identificar Jesus em João é o Verbo de Deus. O cavaleiro no cavalo branco é Jesus Cristo. E o versículo 14 diz que seguiam esse cavaleiro, o Senhor Jesus, o grande e vitorioso, seguia um exército que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quase 250 vezes a Bíblia fala de Deus como Senhor dos Exércitos, numa forte afirmação da sua onipotência. E a descrição dos cavalos e cavaleiros mostra que compartilham das qualidades do seu Senhor. As figuras aqui frisam a santidade, a justiça e a vitória. As vestiduras dos vencedores foram lavadas no sangue do Cordeiro. Sai da sua boca, versículo 15, o quê? Uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Uma característica de Cristo, conforme 1,16, é a espada da boca, que mostra o poder da palavra de Deus para julgar e castigar. Essa espada pode ser usada para pelejar contra igrejas que também não se arrependem das suas obras más. Lembre-se 2,16. Aqui, porém, ela é uma espada usada para castigar as nações ímpias. O efeito da palavra de Deus é semelhante ao da vara de ferro com a qual Jesus domina e quebra as nações. O próximo aspecto dessa descrição. O domínio de Cristo está descrito claramente no capítulo 12, versículo 5, usando o conceito da profecia de Davi. Os servos de Jesus participam desse reino, como vêm os cavaleiros do exército para participar com Jesus aqui. Querido amigo, agora um outro detalhe, que é o pisar o lagar do vinho. Agora, esse pisar o lagar do vinho era uma figura usada no Antigo Testamento, que ilustrava o quê? A manifestação da ira divina. As pessoas que tentam negar a severidade de Jesus, sugerindo uma diferença de caráter entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, enfrentam grandes dificuldades com versículos como este. Jesus pessoalmente aplica o castigo e traz o furor de Deus sobre os ímpios. Doutrinas que enfatizam o amor de Deus até o ponto de rejeitar a sua santidade e justiça, distorcem o ensinamento das Escrituras e oferecem aos pecadores uma consolação falsa. Mesmo na época da graça da nova aliança, não podemos esquecer da severidade de Deus sobre os desobedientes. Veja, por exemplo, Romanos 11, 22 e 2 Tessalonicenses 1, 7 e 9. O versículo 16, então, termina essa descrição dizendo o seguinte: ele tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. O nome mostrado na coxa e no manto é o nome pelo qual todo mundo o conhecerá. Já sabemos que ele é chamado por outros nomes pelos quais ele é conhecido pelos seus discípulos. Por exemplo,
Verbo de Deus, fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, Filho de Deus, santo, verdadeiro, amém, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro, fiel e verdadeira testemunha. Mas quando ele se apresenta em batalha, ele tem um nome visível a todos, até aos inimigos. E que nome é esse? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora, lembramos que esse nome já surgiu lá no capítulo 17, versículo 14. A referência a esse nome aqui traz à memória dos fiéis a garantia da vitória. O Cordeiro vencerá, e os seus servos fiéis também serão vencedores. A vitória de Cristo é compartilhada. Os fiéis aí então se alegram, mas os inimigos, eles têm que temer. Os inimigos, eles têm que temer, pois logo enfrentarão o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí então chegamos a um segundo aspecto do triunfo de Jesus. Esse triunfo de Jesus sobre os seus inimigos se observa no convite para a celebração da vitória. Versículos 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio dos céus: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Querido amigo, esse anjo não vem de baixo e não traz a escuridão da fumaça do abismo. Não, ele aparece no sol, visível a todos e cercado pela brilhante luz. Ele está de pé numa posição que representa a sua autoridade e posição como representante do comandante vencedor, isto é, do Cordeiro de Deus. E o anúncio do anjo vem com a autoridade dada por Deus, como já aconteceu com outros avisos importantes dados pelos anjos. Esse estranho convite às aves nos relembra um trecho semelhante em Ezequiel 39, 17 a 20. Ezequiel profetizou sobre a restauração do reino espiritual do Senhor e sobre a tentativa das nações em derrubá-lo. O capítulo 39 de Ezequiel mostra a grande vitória do Senhor sobre as nações ímpias que se juntaram contra os remidos. E inclui essa figura da ceia das aves e animais que se satisfazem com a carne dos cadáveres. Agora, numa cena paralela, o anjo chama as aves para a grande ceia. A vitória de Cristo é certa. A derrota dos inimigos está decretada. E aí, então, haverá essa grande ceia que implica na derrota fatal e total dos inimigos de Deus. Versículo 18, continua o convite. Venham para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Querido amigo, é interessante esse convite. Começa com os chefes. Não são apenas os peões que sofrem, não. Na grande ceia de Deus, os corpos dos poderosos são expostos às aves. Aqueles que foram convocados pelas rãs que saíram das bocas do dragão e das bestas já serão encontrados mortos no campo de batalha. Antes de começar a batalha, Deus já revelou o resultado. A cavalaria também cairá. Homens e cavalos serão encontrados juntos e seus corpos serão devorados pelas aves. Dos mais importantes dos líderes aos escravos usados como soldados de pouco valor, todos os que apoiaram o dragão e as bestas cairão mortos. Essa é a derrota implacável
para os inimigos do Cordeiro, para os inimigos dos servos de Deus, para os inimigos do próprio Deus Todo-Poderoso. E aí então chegamos ao terceiro aspecto do triunfo de Jesus Cristo sobre os seus inimigos. Nesse terceiro aspecto, se observa na impossibilidade de uma reação contrária à vitória de Jesus. Versículos 19, 20 e 21, terminando assim o capítulo 19. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, e esse cavalo é o cavalo branco, e contra o seu exército. Todos aqueles reunidos no capítulo 16 se preparam agora para a batalha. Como Deus conforta os seus servos? Veja bem, ele inverteu a sequência aqui e revelou o resultado antes de começar a batalha. A capacidade de prever o futuro e anunciar por profecia os acontecimentos vindouros é uma qualidade especial de Deus, pois só Ele conhece e só Ele determina o futuro. Querido amigo, esse é o nosso Deus. Um Deus que conhece e determina o futuro. Não um Deus que tem sido pregado hoje em dia, um Deus que se espanta com os acontecimentos e está escrevendo o futuro com os homens. Não, este não é o Deus bíblico. O Deus bíblico conhece e determina o futuro. O dragão, então, as bestas e os reis podem se exaltar, mas somente Deus tem certeza do resultado final da batalha. Se fosse um filme de guerra ou aventura, a ênfase seria colocada nas táticas da batalha e na força dos soldados, mas a vitória dos santos não depende de estratégias. São vencedores por causa do caráter deles e, mais ainda, por causa do caráter do seu rei. Jesus e seus servos vencem pela justiça. O Cordeiro vence porque ele é santo. É um engano pensar que Jesus não pode estabelecer o seu reino na sua primeira vinda. Por quê? Por causa da rejeição dos judeus? Não. Jesus foi o mesmo Jesus, santo e perfeito. As profecias vieram do mesmo Deus, que é o único capaz de prever o futuro. Qualquer noção do plano de Deus vai agora contra o ensinamento bíblico, de que ele é, por sua natureza, santo e perfeito, o vencedor. Jesus é o vencedor. Os fiéis participam da vitória porque recebem o benefício do sangue do Cordeiro e participam da natureza dele. Versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os dois aliados do dragão, a besta e o falso profeta, são tomados agora pelas forças do Cordeiro. Era comum nas guerras levar os reis, os comandantes, como prisioneiros ou para o cativeiro ou para serem executados diante do povo vitorioso. Já veremos o destino desses líderes dos ímpios. O lago de fogo aqui é mencionado. E desses versículos aprendemos que é o lugar do tormento perpétuo das duas bestas, do diabo e daqueles que são achados selados com o selo da besta, e daqueles que não foram achados no livro da vida. A morte e o inferno também foram lançados nesse lago. Enxofre sempre representou o castigo ou a destruição que vem de Deus. A destruição, porém, não significa cessar de existir, não. O tormento deles continua pelos séculos dos séculos. Versículo 21, terminando o capítulo 19. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Querido amigo, os seguidores da besta também não saem ilesos. A espada da boca de Jesus os mata. Ela vem da boca, simbolizando que a palavra dele julga.
e ele tem autoridade para pelejar e matar. Assim, Deus coloca diante das aves a ceia prometida. Quero concluir lembrando o seguinte, que a meretriz caiu e a noiva chegou ao casamento. As bestas que a atormentavam foram derrotadas e lançadas no lago de fogo. E agora sobra apenas um dos inimigos, o dragão. Querido amigo, saiba que estando ao lado de Deus não há o que temer. Nem um dragão, nem qualquer dos seus aliados. A vitória é nossa por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça cega